Vós dizeis que em Jerusalém é o lugar que se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Eu quero chamar a sua atenção, querido, para o verso 22, onde Cristo diz: vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Irmãos, aqui nesse diálogo estava Jesus Cristo e a mulher samaritana, em João capítulo 4, a partir do verso de número 20 até o verso 22. E na passagem que nós acabamos de ver, irmãos, nós vimos aqui que naquele diálogo, aquela mulher faz uma pergunta a Jesus Cristo e pergunta no verso 20: nossos pais adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que o lugar certo de se adorar é em Jerusalém. E aquela mulher, irmãos, curiosa, faz aquela pergunta a Jesus Cristo: Senhor, qual é o lugar correto que se deve adorar? Cristo diz no verso 22: vocês, samaritanos, vocês adoram de uma forma na qual vocês não conhecem. Vocês adoram o que vocês não conhecem, o que vocês não sabem. Vocês adoram de forma ignorante. Vocês adoram de forma na qual vocês não estão fazendo da forma correta. Mas nós adoramos o que nós conhecemos. Agora abre comigo em Salmo capítulo de número 148. Louvado seja o nome do Senhor. Salmo de número 148. Vamos pegar a partir do verso de número 1. Louvado seja o nome do Senhor. Salmo 148, a partir do verso 1, diz assim a palavra do Senhor: louvai ao Senhor desde os céus, louvai-o nas alturas, louvai-o todos os seus anjos, louvai-o todos os seus exércitos, aleluia, louvai-o sol e lua, louvai-o todas as estrelas luzentes, louvai-o céus dos céus e as águas que estão sobre os céus. Louvem o nome do Senhor, pois mandou e logo foram criados. E os confirmou para sempre e lhes deu uma lei que não ultrapassarão. Louvai ao Senhor desde a terra, vós baleias e todos os abismos, fogo e saraiva, neve e vapores, e vento tempestuoso que executa a sua palavra, montes e todos os outeiros, árvores frutíferas e todos os cedros, as feras e todos os gados, répteis e aves voadoras, reis da terra e todos os povos, príncipes e todos os juízes da terra, mancebos e donzelas, velhos e crianças, louvem o nome do Senhor, pois só o seu nome é exaltado. A sua glória está sobre toda a terra e o céu. Ele também exalta o poder do seu povo, o louvor de todos os seus santos, dos filhos de Israel, um povo que lhe é chegado. Louvai ao Senhor. Irmãos, no texto que nós acabamos de ler, que está em Salmo 148, do verso 1 ao 14, nesse texto, no texto lido, vemos que toda a criação de Deus é conclamada a render louvores a seu Criador. Nós vemos aqui, irmãos, que o salmista está dizendo: toda criação louve ao Senhor. Salmo 150, no verso de número 6, diz assim: tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. 1 Coríntios capítulo 10, verso 31 diz: quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Salmo 147, verso 1 diz: louvai ao Senhor, porque é bom cantar louvores ao nosso Deus. Isto é agradável, decoroso é o louvor. Salmo 117, abre comigo. É o menor capítulo da Bíblia. Salmo 117 só tem 2 versículos. Diz assim: louvai ao Senhor todas as nações, louvai-o todos os povos, porque a sua benignidade é grande para conosco, e a verdade do Senhor é para sempre. Louvai ao Senhor. Irmãos, toda a Escritura
ela convida, ela chama a criatura a adorar, a louvar o seu Criador. Salmos, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, Jó, Novo Testamento, toda a Escritura chama, louve ao Senhor, renda graças ao Senhor, chama a criatura a adorar o Criador. Irmãos, mas tem um porém. Lembra do texto que nós acabamos de ler em João capítulo de número 4? Quando Cristo chega para a mulher samaritana e diz: vocês adoram a Deus de forma ignorante. Vocês adoram o que vocês não conhecem. Vocês adoram, vocês louvam aquilo que vocês não sabem. Mas nós, judeus, adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Irmãos, tem um porém. Nós não podemos adorar um Deus a qual nós não conhecemos. Para que a criatura adore o seu Criador, é preciso haver um relacionamento íntimo, de conhecer. É preciso, irmãos, que nós, como adoradores, precisamos conhecer aquele que é digno de louvor e adoração. Deus precisa ser conhecido. Querido, milhões de pessoas nesse momento estão lotando, abarrotando templos, levantando a mão para os céus e adorando um Deus a qual elas não conhecem. Para louvar a Deus, querido, precisamos conhecer o seu caráter, a sua pessoa, os seus atributos. Será que nós temos buscado um relacionamento íntimo com Deus? Será que nós conhecemos a Deus? Será que nós, como seres humanos pecadores, conseguimos conhecer a Deus? A boa notícia, querido, é que quando nós fazemos essa pergunta, se o ser humano pode conhecer a Deus, a boa notícia é que a Bíblia está repleta de passagens onde Deus se apresenta, onde Deus se mostra, onde Deus se revela para a sua criatura. Deus, querido, Ele não está no céu como um Deus inacessível. Deus se manifestou através da sua palavra, através do seu Filho. Deus não nos deixou a sós, Deus não nos deixou sozinhos, Deus se revelou para a humanidade. Nós precisamos conhecer a pessoa, o caráter, os atributos de Deus. Somente dessa maneira nós poderemos render um louvor verdadeiro ao nosso Criador. Querido, Paulo, quando chega em Atenas, em Atos 17, ele se depara com uma cidade, a cidade de Atenas, mergulhada na idolatria, repleta de imagens de escultura, e ele passa, querido, a ensinar aquele povo sobre o Deus que eles adoram de maneira ignorante. Eles passam, querido, Paulo passa aqui, em Atos 17 a mostrar o caráter de Deus, a pessoa de Deus. Ele passa a mostrar às pessoas de Atenas que Deus é um Deus criador. É um Deus que se relaciona com a sua criatura. Abra comigo em Atos 17. Louvado seja o nome do Senhor. Atos 17, verso de número 16, diz assim a palavra do Senhor. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se comovia em si mesmo, vendo a cidade entregue à idolatria. Percebam, querido, que Atenas estava entregue, mergulhada à idolatria. Idolatria significa dizer adoração a imagens de escultura. E no verso 22 diz: e estando Paulo no meio do Areópago, disse: varões atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos. Talvez na tua tradução esteja escrita religiosos. Paulo, querido, pela sabedoria que o Espírito Santo lhe conferiu, ele diz: varões atenienses, em tudo vejo que vocês são muito religiosos, são muito supersticiosos. E no verso 23 ele diz: porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito: ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais não o conhecendo,
Talvez na tua tradução diz: esse, pois, que vocês honram em vossa ignorância, é o que eu vos anuncio. Então, irmãos, os atenienses, apesar de cultuarem a vários deuses, entre aspas, deuses com D minúsculo, obviamente, também eles ergueram um altar ao verdadeiro Deus. Mas Paulo diz: é justamente sobre esse Deus que vocês cultuam, honram em vossa ignorância, é esse Deus que eu estou anunciando para vocês. É desse Deus que eu quero falar para vocês. Mas quando nós olhamos, querido, para a nação brasileira atualmente, nós podemos ver que ela está muito, mas muito parecida mesmo com a cidade de Atenas, no primeiro século, aqui em Atos 17. De acordo com o último censo religioso realizado pelo IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, em 2010, nós podemos ver, querido, que o Brasil é considerado como um país de maioria cristã. Mas o que nós podemos ver, querido, é que esta nação, sabe o que foi que ela fez? Nada mais, nada menos do que erguer um altar ao Deus desconhecido. Eu poderia aqui, meus queridos, me utilizar das palavras de Paulo em Atenas e dizer: cidadãos brasileiros, percebo que vós sois sobremaneira religiosos. Eu poderia me utilizar das palavras de Paulo aqui em Atenas e dizer: cidadãos brasileiros, percebo que em tudo vós sois muito supersticiosos. Apesar de vocês cultuarem Maria, José, Francisco, vocês também ergueram em vossos corações um altar a um Deus que vocês não conhecem. Apesar de vocês adorarem falsos deuses, vocês dizem que também adoram ao verdadeiro Deus. Eu poderia me utilizar das palavras de Deus, da palavra de Paulo em Atenas e dizer: é sobre esse Deus que vocês dizem que adoram que eu quero anunciar para vocês esta noite. É sobre o Deus verdadeiro, o Deus que criou todas as coisas que vocês adoram em vossa ignorância. É sobre esse Deus que vocês lotam os templos aos domingos e erguem suas mãos de forma ignorante, sem conhecer. É sobre esse Deus que eu quero falar para vocês. A nação brasileira, querido, adora um Deus que ela não conhece. O Deus pregado na nação brasileira é um Deus pequeno, limitado. É um Deus que existe somente para abençoar financeiramente os seus seguidores. É um Deus, querido, que tolera idolatria. É um Deus que tolera o pecado. Esse é o Deus pregado nesta nação. É um Deus, querido, que não é soberano, é um Deus que obedece às vontades do ser humano. É um Deus que obedece aos caprichos do ser humano. É um Deus que está lá para obedecer às ordens do ser humano. É um Deus pequeno, é um Deus limitado. As lideranças religiosas no Brasil têm escondido das pessoas a verdadeira personalidade do verdadeiro Deus. Tudo que nós encontramos nas igrejas brasileiras atualmente, querido, é nada mais, nada menos do que uma caricatura barata do verdadeiro Deus, Criador dos céus e da terra. Esse é o Deus que tem sido pregado nesta nação. A nação brasileira não tem o verdadeiro conhecimento de Deus em sua maioria. Apesar de o IBGE em 2010 ter dito: o Brasil é um país de maioria cristã, a maioria desses cristãos não conhecem o seu Criador. Querido, na Idade das Trevas, a Bíblia ela era escondida das pessoas. Você, cidadão comum, não tinha o acesso às Sagradas Escrituras. Por isso as pessoas eram ignorantes de Deus. Mas hoje não tem desculpa, sabe por quê? Porque a Bíblia é o livro mais impresso de todo o mundo. Você tem Bíblia hoje nos aplicativos, você tem Bíblia hoje impressas, e onde quer que você vá, você encontra as Sagradas Escrituras. Mas por que eu estou me limitando ao Brasil? Porque o Brasil é um país de maioria, entre aspas, cristã, e a Bíblia é liberada, é permitida.
Mas, apesar de termos livre acesso às Santas Escrituras, nós não nos utilizamos desse acesso. Nós não nos achegamos à Sagrada Escritura para lê-la. A Igreja Católica, querido, quando vendia indulgências, ela apresentava para as pessoas um Deus que era todo irado. Era um Deus que era puro fogo e trovão e que não falavam do amor de Deus. Era um Deus que era todo ira. Mas atualmente o Deus da igreja atual aqui no Brasil, quero falar hoje para a nação brasileira, é um Deus que é todo amor. É um Deus universalista que vai salvar todo mundo. Mas eu quero dizer para você, querido, que se eu falo somente do amor, somente da ira de Deus, eu não estou pregando o Deus da Bíblia. Deus, Ele é amor, mas Deus também é justiça, Deus se ira. Oséias 4,6 diz: o meu povo é destruído porque lhe falta conhecimento. Nós temos, querido, um cristianismo fraco, diluído, porque o povo não tem o conhecimento da pessoa de Deus. Pela falta de conhecimento de Deus, tudo que é pregado se aceita. Pela falta do conhecimento da pessoa de Deus, tudo é engolido, tudo é aceitado. Amuletos, idolatrias, campanhas místicas de 7 dias, novenas, rosários, a mariolatria, oração pelos mortos, fogueira santa, chave de ouro, mandingas no meio cristão, a fita do Senhor do Bonfim, tudo é aceitável. As pessoas aceitam tudo por quê? Porque não tem o conhecimento de Deus, amado. É pela falta do conhecimento do verdadeiro Deus que o povo de Deus é destruído e participa destes misticismos pregados dentro da igreja contemporânea. O povo perece porque não conhece a Deus. O Brasil perece porque não conhece a Deus. O mundo perece porque não conhece a Deus. Mas, amados, eu quero fazer aqui uma pergunta. Quais são os atributos de Deus? Como é Deus? Quem Deus é? Qual é a sua personalidade? A boa notícia, querida, é que quando fazemos essas perguntas, é que há muito que se pode ser encontrado sobre a pessoa de Deus em sua palavra, a Bíblia. E daqui em diante vamos estar falando dos atributos de Deus. Mas, por falta de tempo, eu não vou conseguir falar detalhadamente sobre cada um dos atributos de Deus. Por quê? Querido, Deus a qual nós estamos falando esta noite é um Deus infinito. Eu precisaria de uma eternidade para falar da pessoa de Deus. O que nós podemos ter, querido, é algo meio que superficial, apesar de na Bíblia ter muita informação. O ser humano limitado nunca vai chegar ao pleno conhecimento de Deus. Deus, Ele é eterno, Deus, Ele é infinito. João capítulo 4, verso 24, abre comigo. Texto inicial, louvado seja o nome do Senhor. João 4, 24 diz: Deus é Espírito, e importa que os que o adorem em Espírito e em verdade. Irmãos, Deus, Ele é Espírito, significa que Ele vai além da matéria. Deus, irmãos, não possui um corpo material que nem nós, seres humanos. Perdão, Deus é Espírito. E quer dizer, irmãos, que Deus vai além da matéria. Deus não se limita a lugares, a 4 paredes. Tem gente que pensa, irmãos, que quando sai daqui Deus não está mais vendo. Tem gente que pensa, irmãos, que o lugar está que nem a mulher samaritana. Pensa que aqui é o lugar certo de adoração e lá fora não. Mas Deus, para quebrar esse misticismo dela, diz:
Nem é aqui, nem é em Jerusalém. Chegou o tempo, mulher, que os adoradores de Deus vão adorar em espírito e em verdade. Adorar em espírito, querido, não se limita a um lugar geográfico. Adorar em espírito quer dizer onde você estiver, aonde você for, seja no teu trabalho, seja na faculdade, seja no colégio, seja dentro da tua casa. A Bíblia diz, adore Deus em espírito e em verdade. Eu não posso adorar, querido Deus, na mentira. Eu tenho que conhecê-lo para adorá-lo na verdade. Passando bem rapidamente, Deus é infinito. 1 Reis, capítulo de número 8. Louvado seja o nome do Senhor. Primeiro Reis, capítulo de número 28, verso de número 27. 1 Reis 8, verso 27. Diz assim: mas na verdade, habitaria Deus na terra? Eis que os céus e até o céu dos céus, aleluia, não poderiam conter, quanto menos esta casa que eu te tenho edificado. Irmãos, Deus, ele é infinito. Os céus não podem conter a presença de Deus. Por quê? Porque Deus é infinito, irmãos. Diferentemente do Deus limitado, do Deus pequeno que está sendo pregado nas igrejas atualmente. Deus, ele é infinito, irmãos. Toda a criação, todo o espaço, toda a expansão não é capaz de conter a presença do nosso Deus. Irmãos, o nosso Deus, ele é grande, tão grande como nós não podemos imaginar o seu tamanho. Deuteronômio capítulo 4, verso de número 6. Louvado seja o nome do Senhor. Estamos falando da pessoa de Deus, irmãos, muito rapidamente, por conta do tempo. Deuteronômio capítulo 3, capítulo 4, verso de número 6, que diz: Deuteronômio 4, 6. Perdão, queridos, é o contrário, capítulo 6, verso 4. Deuteronômio 6, 4, que diz: ouve, Israel, o Senhor vosso Deus é o único Senhor. A passagem está dizendo, irmãos, que Deus é único. Não há outro Deus como o nosso Deus. Deus, irmãos, ele é incomparável. Não há outro Deus que nem o Criador de todas as coisas. Quem vai se assemelhar ao nosso Deus? Quem se comparará ao nosso Deus? Ninguém, irmãos. Deus, ele é único, não há outro igual. Gênesis 17, verso 1. Louvado seja o nome do Senhor. Gênesis 17, verso 1 diz: sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse-lhe: eu sou o Senhor, eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e ser perfeito. Irmãos, Deus se apresenta aqui como o Todo-Poderoso, o El Shaddai. Deus, irmãos, ele é o único que tem todo o poder. Ninguém vai conseguir se assemelhar a Deus em força, em poder, em capacidade. A Bíblia diz que ele é o onipotente. Quando você vê o prefixo oni, fala que ele é o único. Ninguém é igual a Deus em força. Jeremias 23, verso 23 e 24 diz: louvado seja o nome do Senhor. Jeremias 23, versos 23 e 24, que diz: sou eu apenas Deus de perto, diz o Senhor, e não também Deus de longe? Esconder-se-ia alguém em esconderijos, de modo que eu não veja, diz o Senhor. Porventura não encho eu, aleluia, os céus e a terra, diz o Senhor. Irmãos, está falando aqui, irmãos, da onipresença de Deus. Deus é onipresente. Deus é o único que pode estar presente em todos os lugares ao mesmo tempo. A presença de Deus, irmãos, enche os céus e a terra.
Sabe aquilo que você fez às escondidas, achando, ninguém está me vendo, ninguém está aqui? Deus estava lá. Irmãos, a Bíblia diz que todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos do Senhor. Ninguém consegue se esconder da presença do Senhor. Salmo 139, o salmista diz, Senhor, mesmo que eu faça a minha cama no Sheol, Tu está lá. Mesmo que eu suba nos mais altos céus, Senhor, Tu está lá. E, querido, ninguém pode se esconder da presença do Senhor. A Bíblia diz que ninguém, no verso 24, esconder-se alguém em esconderijos de modo que eu não veja. Deus faz essa pergunta como uma pergunta retórica, ou seja, não precisa de resposta, porque nós já sabemos que a resposta é não. Ninguém, querido, é capaz de se esconder da presença do onipresente, o Senhor Deus, Criador dos céus e da terra. Deus, irmãos, Ele é onisciente. Hebreus 4,13 fala que todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos do Senhor. Tudo está revelado aos olhos de Deus. Não existe nada que Deus não consiga ver. Ou que Deus não saiba. Deus é o único que pode ver e saber de todas as coisas. Desde o meu pensamento e o teu pensamento e o pensamento dos 7 bilhões de habitantes da face da terra. Irmãos, Deus sabe o que você fez ontem, fez hoje e vai fazer amanhã. Querido, Deus conhece o fim desde o começo. Deus é onisciente, Ele sabe de todas as coisas. Aquilo que você fez, que você acha que Deus não viu, deixa eu te dizer, Ele viu. Deus é onisciente, é o único que tem a ciência de todas as coisas, irmãos. Daniel 4,35 mostra Deus como Deus soberano, querido. Eu não quero abrir por conta do tempo, mas eu vou falar bem rapidamente daqui para frente. Daniel capítulo 4,35 mostra Deus como um Deus soberano, que é segundo a sua vontade, que Ele opera sobre as suas criaturas, o seu querer. E ninguém pode dizer a Deus o que Ele deve ou o que Ele não deve fazer. Por quê? Porque Ele é soberano sobre a sua criação. Mas hoje, querido, é pregado um Deus que não é soberano. O Deus pregado hoje é um Deus que não tem poder, que não tem capacidade. É um Deus que não tem controle sobre a sua criação. É um Deus que não sabe do futuro. É um Deus, querido, que não tem poder para salvar. É o ser humano que se salva. Mas eu falo para você, à luz da palavra de Deus, que Deus é soberano sobre a sua criação. E Ele faz o que quer. E ninguém pode dizer a Ele, Senhor, o que Tu fazes? Ninguém pode chegar diante da presença do Senhor e dizer, irmãos, Senhor, o que é que o Senhor está fazendo? Sabe por quê? Porque a Bíblia vai dizer, porque Ele, como oleiro, tem poder para pegar o vaso, para fazer o barro, para fazer vasos para honra e vasos para desonra. Deus é soberano, irmão, sobre a sua criação. Diferentemente do Deus que está sendo pregado na maioria da igreja brasileira atualmente. Vou repetir, Deus é soberano sobre a sua criação. Levítico 11:45, querido, fala que Deus é santo. A natureza de Deus, querido, ela é santa. Deus não habita em meio ao pecado. Em Deus não há nenhum resquício de pecado. Isaías capítulo 6, verso 3. Os serafins dizem uns aos outros, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A Bíblia diz, sede santo, diz para nós como criatura, sede santos, porque eu sou santo. Isaías 45, verso 24, vai falar da justiça de Deus. Deus, irmãos, Ele é justo. O Senhor é a fonte de toda justiça. E aqui eu quero fazer menção também de Romanos, que mostra Deus como justo e justificador de nós pecadores. Geralmente, querido, o padrão de pensamento que a gente tem é que nós vamos para o céu pela nossa própria justiça, pelos nossos próprios atos. Mas eu quero dizer para você, à luz da palavra de Deus esta noite, que se você é um habitante do céu, o que vai te fazer morar no céu não é a tua justiça, é a justiça de Deus. João capítulo 3, verso 16, querido, vai nos apresentar o Deus de amor.
vai falar que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único filho na cruz do Calvário para morrer em favor de nós, pecadores. Romanos capítulo 5, verso de número 8, querido, vai nos dizer que Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Livro de Malaquias capítulo 1, abra comigo. Último livro do Antigo Testamento, antes de Mateus. Louvado seja o nome do Senhor. Malaquias capítulo de número 1, verso de número 2. Eu vos amei, diz o Senhor, mas vós dizeis, em que nos amaste? Não foi Esaú, irmão de Jacó? Disse o Senhor, todavia amei Jacó e aborreci Esaú, e fiz dos seus montes uma assolação, e dei a sua herança aos dragões do deserto. Irmãos, Deus é amor, e Ele prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. E aqui em Malaquias, irmãos, as pessoas, ali no tempo do profeta Malaquias, elas questionam o Senhor, dizendo, Senhor, em que tu nos tem amado? Deus chega muito amoroso por meio do profeta e diz, nação de Israel, eu amo vocês. E a pergunta de volta foi, em que nos amastes? Em que, Senhor, tu nos tem amado? Senhor, tu tem amado a gente como? Prova isso. E ele vai, como resposta, dizer, não foi Esaú, irmão de Jacó, disse o Senhor, todavia amei Jacó e aborreci Esaú. Irmãos, nós temos hoje a visão de um Deus que Ele prova que ama o ser humano dando carro, dando empresa, dando casamento, dando bens materiais. Mas sabe como é que Deus mostra o seu amor para com o ser humano? Eu amei você, eu escolhi você. É por eu ter escolhido você e tirado você da condenação do inferno e te introduzido no meu reino, que eu provo o teu amor, o meu amor para contigo. Sabe aquele que morreu sem Cristo? Eu rejeitei ele, mas eu amei você. Sabe aquele teu amigo, aquele teu irmão, aquele teu familiar que morreu sem Cristo? Eu rejeitei. Sabe por que você está vivo? Porque eu amei você te escolhendo. Eu amei Jacó e escolhi e rejeitei Esaú. Querido, olha como é que Deus mostra o amor para com o ser humano. Aqui está apresentado o amor de Deus e a soberania de Deus. A doutrina da eleição incondicional está contida neste versículo. Eu amei Jacó e aborreci Esaú. Mas você quer que Deus te mostre que Ele te ama, te abençoando financeiramente, te dando carro, te dando casa. Porque Deus mostra o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Uma nação rebelde pergunta ao Senhor, em que nos tem amado? O teu irmão eu rejeitei, e eu te amei. Deus é amor. Nação brasileira, Deus é amor. Deus matou o filho dele na cruz do Calvário por amor de ti. Arrependei-vos e crede no Evangelho, pois é chegado o reino dos céus. É nisso que se manifesta o amor de Deus, querido. Esse é o maior atributo de Deus. Esse é o maior dom que Deus pode conferir ao ser humano, o dom do amor. Nós precisamos, querido, conhecer a pessoa de Deus, o caráter de Deus. Abre comigo em Jeremias 9. Louvado seja o nome do Senhor. Jeremias capítulo de número 9, verso de número 23 e 24. Diz assim: assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força, não se glorie o rico nas suas riquezas,
Mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, que faço beneficência, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Queridos, aqui o Criador chega diante dos homens e diz: no que é que você está se gloriando? Não se glorie na sua sabedoria. Você que é forte, não se glorie na sua força. Você que é rico, não se glorie na sua riqueza. Mas aquele que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer. Irmãos, nós temos uma igreja se gloriando na força, na sabedoria e na riqueza, mas não está se gloriando em conhecer ao Senhor. A palavra de Deus está esquecida. A palavra de Deus, querido, está encostada, está de lado. A Bíblia até está debaixo do braço e até vai para a igreja. Mas dentro de casa as Sagradas Escrituras não são abertas. A igreja brasileira atualmente não tem se gloriado em conhecer ao Senhor, em conhecer a pessoa de Deus. Ele diz: aquele que quer se gloriar, glorie-se nisso, em me conhecer, que faço beneficência. Aqui ele está falando da bondade, que faço juízo, falo da justiça de Deus e do juízo de Deus na terra. Porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Querido, Deus está nos convidando hoje, através de sua palavra, a conhecê-lo, a ter um relacionamento com Ele. Como que eu vou adorar um Deus a quem eu não conheço? Querido, você pode fechar os seus olhos, pode levantar suas mãos, pode cantar. Mas como que você faz isso sem conhecer a Deus? Você sabe quem você está adorando? Se é o Deus verdadeiro e soberano? Ou é o Deus pequeno e limitado que está sendo pregado nesta nação atualmente? Querido, Deus nos convida a conhecê-lo através de sua palavra. Nós devemos adorar a Deus em espírito e em verdade. Mas para isso precisamos, repito, conhecê-lo, ler a sua palavra. Deus se revela na sua palavra, querido. Deus se apresenta em sua palavra dizendo que Deus é luz. Deus, irmãos, Ele é Criador. Deus, irmãos, Ele é eterno, imutável, incomparável, inigualável, perfeito. Ele é a verdade, Ele é glorioso, Ele é bom, misericordioso. Deus é gracioso, irmãos. Então, como eu falei, é por causa da falta do conhecimento do verdadeiro Deus da Bíblia que as pessoas estão caindo na conversa de falsos profetas. É pela falta do conhecimento das Sagradas Escrituras que as pessoas são levadas como menino por vento de doutrinas, como disse Paulo. É por falta de conhecer a Deus, irmãos, que a igreja perece, que a igreja cai na lábia de falso profeta, que a igreja cai, irmãos, em heresias, que é levada por heresias. Como, por exemplo, teologia da prosperidade. Querido, de toda a Sagrada Escritura eu não vejo teologia da prosperidade. Mas a igreja cai nessa conversa, irmãos. Acender vela para morto, adoração à imagem de escultura, objetos ungidos, água benta, escapulário. Maria como comedianeira com Cristo, fogueira santa, envelopes ungidos, purgatório, irmãos. Tudo isso é heresia. A Bíblia não me mostra essas coisas que eu acabei de dizer. Tudo isso, irmãos, a Bíblia só mostra como heresia. É porque as pessoas não têm o desprendimento de abrir a Bíblia, de ver o que falou Jeremias, Isaías, Ezequiel, Amós, Daniel, Malaquias, Mateus, Marcos, Lucas, João, Paulo. Não tem interesse em ver o que esses homens falaram como instrução para a igreja e são levados, irmãos, por essas heresias, por essas mentiras. Por falta de conhecimento, o meu povo perece. Oséias 4:6. Por preguiça de ler a palavra de Deus.
Irmãos, nós precisamos buscar em Deus, irmãos, esse despertamento, esse desprendimento, de abrir a palavra, irmãos, e se deleitar com aquilo que Deus está falando para a gente. Sabe o que é a Bíblia, irmãos? É uma carta de Deus para a humanidade. Um dia eu vi uma postagem, eu achei interessante, era um bonequinho, uma pessoa levantava os mãos para o céu e dizia: Senhor, fala comigo, e dos céus vinha uma Bíblia para a pessoa. Eu achei aquilo interessante. Deus está falando com a gente. Meu irmão, eu creio que 90% ou mais da população brasileira tem uma Bíblia em casa. Eu vou mais longe, eu vou dizer 100%, sabe por quê? Porque quem não tem em casa, tem na internet. Quem não tem uma Bíblia física, pode ir na internet. Pode baixar um aplicativo. Irmãos, a Bíblia está em todo canto nesta nação. Nós podemos andar, portar uma Bíblia. É muito fácil o acesso a ela. Mas por que é que nós estamos sendo enganados? Por preguiça de ler e de não buscar o verdadeiro conhecimento. Cidadãos brasileiros, vós sois sobremaneira supersticiosos e dizem que adoram a Deus. Vocês adoram a um Deus que vocês não conhecem. A nação brasileira, irmãos, está que nem Samaria, está que nem Atenas. Vamos concluir. Oséias capítulo 6, verso 3. Oséias capítulo de número 6. Verso de número 3, que diz: já estou concluindo. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, como a alva será a sua saída, e ele a nós virá, aleluia, como a chuva seródia que rega a terra. Irmãos, o que é que o profeta está dizendo? Qual é a acusação do profeta Oséias contra a nação aqui? O povo estava, irmãos, aqui corrompido, o povo estava distante do Senhor. Oséias 4,6 vai dizer: o povo perece por falta de conhecimento, e ele acusa: porque tu, sacerdote, rejeitaste o meu conhecimento. A acusação de Deus, querido, era contra aquele que deveria ensinar a palavra de Deus para o povo, o sacerdote. Era aquele irmão que deveria trazer a lei para o povo, era aquele irmão que tinha o conhecimento, só que se desviou, se desvirtuou e deixou de trazer o conhecimento para a nação. A acusação aqui, irmãos, é porque o povo perdeu o conhecimento de Deus. É porque o povo se desviou da santa lei de Deus, se desviou da verdade. Mas o profeta chama: sigamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. No verso de número 6 ele diz: porque eu quero misericórdia e não sacrifício, e o conhecimento de Deus, aleluia, mais do que os holocaustos. Irmãos, nós temos uma igreja preocupada em trazer sacrifícios para Deus. Mas Deus diz: eu quero misericórdia mais do que sacrifício, e o conhecer a Deus mais do que os holocaustos. Nós temos uma igreja, irmãos, trazendo os seus bens diante de falso profeta, achando que dessa maneira serão abençoadas. Mas Deus diz: se vocês tivessem o conhecimento de Deus, vocês veriam que em Cristo se cumpriu o grande e perfeito sacrifício. Se vocês tivessem o conhecimento do verdadeiro Deus, vocês veriam que Cristo fez o sacrifício grande, o grande e sumo sacrifício, o perfeito sacrifício em prol da humanidade. Vou repetir: porque eu quero misericórdia e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Irmãos, parem com os sacrifícios, parem com os holocaustos. Nos acheguemos a conhecer o verdadeiro Deus, nos acheguemos a buscar o conhecimento da pessoa, do caráter e dos atributos de Deus, sua santidade, a sua justiça, o seu amor, o seu perfeito, santo e puro caráter, irmão.
Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, irmãos. Deus se revelou para nós em sua palavra, irmãos. E você vive num país que você pode, sem problema nenhum, portar uma Bíblia, ler uma Bíblia ao ar livre, sem ser perseguido por enquanto. Irmão, não perca essa oportunidade. Deus está se revelando para você. Deus está se revelando para mim, nos profetas, nos evangelhos, nas cartas. E eu quero deixar aqui o meu recado. Pastor Paulo Júnior, Hernandes Dias Lopes, Pastor Jardel Fernandes, Gilmar Porfírio. Irmãos, não deixem de pregar o verdadeiro e santo Evangelho de Deus. Augusto Nicodemos. Irmãos, fortaleçam a igreja na verdadeira e santa palavra. Jesus Cristo está voltando, irmãos. Eu quero deixar esse meu recado para você que se esforça em pregar o verdadeiro Deus, em anunciar o verdadeiro Deus. Você, irmãos, que se esforça em pregar a verdadeira palavra, irmão, continue. Estão pregando um falso Deus nesta nação. E você que prega o verdadeiro Deus, irmãos, se fortaleça ainda mais na graça do Senhor. Irmãos, sigamos e prossigamos em conhecer a Deus, ao verdadeiro Deus, ao Deus das Escrituras, e não o falso Deus que tem sido pregado atualmente.